és a Kadosh Baruch, tu és o santo, bendito seja. E nessa noite nós te bendizemos, nós te exaltamos, te damos Adonai glória, honra, louvor, e também a ti direcionamos toda a adoração, pois tu és digno de receber, tu és único a receber toda a adoração. Por isso nós te bendizemos nessa noite. Também, Adonai, te glorificamos, te exaltamos por este momento que o Senhor nos deu, de estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra. Amém. Assim te exaltamos, assim te glorificamos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, noten hayom, noten hadevarim. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, que nos deu esse dia, que nos dá a sua palavra. Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Amém. Muito bem. Gente, eu gosto muito de brincar, se alguém não conhece, eu não vou colocar na fala, certo? Mas eu citei uma festa. Eu queria que ela mesmo vai falar dela. Vamos. Tá vendo? Posso? Aí vocês vão entender o que eu falei. Muito bem. Semana que passou, semana anterior, nós tivemos aí uma introdução, né? Você está com a apostila aí sobre festas. Eu pedi que você deixasse aberto aí a sua Bíblia no livro de Lucas, né? Lucas, no capítulo, deixa aberto aí no capítulo 2, né? Nós estamos vendo Yeshua com relação às festas, ou às festas bíblicas. Vemos então que Yeshua nasceu em setembro ou outubro. E qual festa? Festa Sukkot, que é tabernáculo. Sukkot, tabernáculo. Tá? Sukkot, plural, tabernáculos. Ficou dúvida na semana passada ou não, né? Com relação àquele acompanhamento para você chegar nessa data aí aproximadamente. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Paramos no capítulo 2, né, de Lucas. Eu vou seguir um pouquinho da vida de Yeshua para depois a gente chegar aí nas próximas. Por quê? Porque nós vamos ver a vida de Yeshua depois com mais detalhe. Mas eu vou dar uma acelerada nisso, só para a gente ver ele com relação às festas bíblicas. Ok? Bom, então vemos que ele nasce em Sukkot. Logo após o seu nascimento, o 8º dia, o que aconteceu com ele? Circuncisão. Bom, pergunto para você, por que ele foi circuncidado? Porque era judeu, era ordenança do andamento. Vamos lá, vamos repetir. A circuncisão ela é feita em quem? Todo macho. Todo macho será circuncidado. Tem uma outra coisa que vai seguir agora, que vai ser em razão de outra história. Mas eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Eu disse para você deixar no livro de Marcos. Desculpa, Lucas. Muito bem. Uma coisa antes de a gente prosseguir, nós vamos ver que ele vai nascer na festa de Sukkot. Bom, se ele nasce na festa de Sukkot, a pergunta a se fazer é, onde ele nasceu? Por que essa pergunta? Porque na tradução portuguesa, colocou que ele nasceu em uma manjedoura. Né? Qual que é o detalhe da coisa? Que a palavra que foi usada no grego, traduzida como manjedoura, não é bem manjedoura. É uma sucá, ou tenda. Então ele não nasce em manjedoura, ele nasce em uma sucá, em uma tenda. Então ele nasce na festa
de Sukkot, ou festa das tendas, e nasce dentro de uma tenda. Por que que ele nasceu numa tenda? Porque é festa de Sukkot, onde todo natural de Israel deveria estar habitando em tendas. Mas a palavra lá grega para tenda, o que é? Como é que tá? Tem que... Te dou agora. Como que pronuncia essa segunda palavra aí, pastor? Macho. Não, a de baixo, em vermelho. Circuncisão. Pega aí o texto. O nascimento. Daqui sempre parece que é porque é do... O nascimento de Yeshua. Deixa eu pegar aqui para você o texto. A palavra é katalumati. Katalum. Pra tenda, né? A palavra que foi traduzida aí do grego, né? Katalum. Katali, tá? Mati. Normalmente eles usam katalumia, tá? Catalumate? Katalumati. É que meio usado para ti. Katalumia também é usado, tá? Essa palavra aí é uma palavra grega que poderia ser traduzida como sucá, foi traduzido como manjedoura, tá? Mas tudo bem, tudo bem. E o que significa cataluma? Tenda. Tenda. Sucá, você vai anotar aí. Peraí, pastor. Agora vamos caminhar. Então ele nasce numa festa das tendas e, claro, se todo natural de Israel deveria estar habitando em uma tenda, aonde que ele vai nascer? Na tenda. Na tenda. E há uma tradução para dizer que essa sucá ainda, ela tem um compartimento, que seria como se fosse uma sala de visita, tá? E seria nessa sala de visita onde ele teria sido posto. Ok? Então, na hora que foram ver Yeshua lá na tenda, onde é que eles o colocaram para que eles pudessem vê-lo? Por exemplo, quando os pastores chegaram lá, eles foram para esse local da tenda e lá onde eles viram o menino. É uma tenda grande. É uma tenda grande. Sem animais, né? Não, dependendo da tenda, podia ter um compartimento nela também que os animais podiam ficar. Poderia. Não podemos afirmar, mas poderia sim. Agora, Porque a noite também é frio, né? não, até que essa época aqui ainda não está frio, não. Né? Daqui para frente vai ser, mas depois tem até neve, né? Aí o negócio até estreito. Mas tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Só pegando um ganchinho aqui, depois nós vamos ver isso em mais detalhe. Existe um problema dos famosos 3... Reis. Não existe, né? Tem até os nomes. tem até os nomes. Nem existe. Não existe rei. A palavra magos, também no texto, não é o que vem acontecendo hoje, porque, Porque não existe. né? Apesar no grego lá está magoi, na verdade a expressão aqui magoi, ele seria como um astrônomo, um estudante de astros, tá? Ele seria uma pessoa muito culta, né? E detalhe, eles eram judeus vindo de Babilônia. Tá? Agora, detalhe é o seguinte, eles não estão nisso aqui. Ok? Infelizmente tem pessoas que, aquilo que eu falei antes, a gente vai estudando Bíblia e não presta atenção. Na hora que esses... Então, na realidade, esse negócio do dia 6 de janeiro aí... Outra pergunta, era 3? Não. Tem lá na Bíblia que era 3? Não. Mas por que eles falam que era 3? Os 3 presentes. Por causa dos 3 presentes, muito bem. Mas não existe isso também na Bíblia, né? O fato é o seguinte, quando é que eles encontraram o Messias? Eram judeus vindo da Babilônia. O Messias deveria ter por volta de quantos anos? Por volta de 2 anos. Por volta, tá? Não é preciso. Eles não encontraram
encontra o Messias aqui. Se você ler lá no livro de Mateus, o texto está dizendo que eles encontraram o menino na casa. Muito tempo depois. Tá? Aí eles associam isso aqui, põe rei junto disso, e aí vem umas bagunças que tem por aí. Tem uma tradução que teve embaixo, assim, aproximadamente um ano depois do ano Domini, vem falando embaixo. Isso aqui eu coloquei aproximadamente 2, por quê? Porque eles passam em Herodes, Herodes vai inquirir deles qual é a idade que o menino já deve estar. E aí eles deduzem, se você analisar lá, Herodes, então, eles vão falar para ele, ó, esse menino deve estar com aproximadamente 2 anos. Onde Herodes manda matar de 2 anos. baseado nisso aqui, que a gente faz esse cálculo. Não podemos afirmar porque não tem na Bíblia. Entendido? Então não é, falou que é 2 anos. Não. É aproximadamente isso aí. Entendido? E eles o encontram na casa. Então essa história de fazer presépio, colocar lá o Baltazar, Belchior e Salazar. né? No presépio, né? Outro dia eu estava assistindo aí uma véspera do Natal, um líder de uma comunidade até grande em Belo Horizonte, mandando os cristãos fazer presépio. E é líder. Então, é um erro em cima do outro. Chega na televisão para mandar o povo fazer presépio. Primeiro já está tudo errado. Né? Aí vai pôr o coxinho, o menininho, né? Bichinho. Pode. Podia, né? Não vamos falar que tinha, não. Só não nasceu no meio. Mas não existia, assim, por parte dos judeus, um critério com relação à purificação, a mulher, quando grávida, ela não podia se misturar assim. Acho difícil eles permitir que ela tivesse o Yeshua conjunto com os animais, como eles colocam. Pois é. Animal lá cheio. Na tenda poderia ter lá uma área onde, coberta mesmo, ele ter posto os animais amarradinhos, bonitinho? Pode. A pergunta a se fazer é o seguinte, porque lá nos presépios o que tem? Vamos lá. Não pode faltar no presépio. Galo, Boi, boi, O burro, a vaquinha, vaca, a vaca, a vaca, ovelha. aí põe ovelha, mas esses dois não pode. Só que o detalhe interessante que ninguém sabe é o seguinte, por que eles põem esses 2 animais no presépio? Deixa eu fazer uma pergunta. Burro poderia, porque já que ele andou, ele tinha que andar no lombo de algum animal. Poderia ter um burro. Mas para que vaca? pra matar e comer. Pra dar leite. Eu vou sair, vamos ser sinceros. Pensa um tiquinho. Eu viajo a pé de uma cidade para outra, a pé, carregando uma mulher grávida e carrego vaca. Saio com vaca carregando, viajando com vaca. Não faz sentido. No deserto, Né? Deserto, nós estamos falando de uma estradinha, né, calçada com água, não tem isso. Vocês estão entendendo? Então, mas por que eles põem lá? O burro passa, mas por que vaca? Na verdade não é vaca, é boi. Você sabe por que eles colocaram isso aí no presépio? Isso é antissemitismo. Porque existe um texto no Taná que fala que Israel não quis ouvir. E Israel se tornou como burro e como boi, que tendo o dono, o boi ainda escuta o seu dono, Israel não quis escutar. Aí eles colocou isso aqui no presépio para falar que Israel estava ali representado perante o Messias. Como boi. Entendeu? Mas eles tem podem umas alegar coisas que, a gente não pensa, eles né? podem alegar que o boi é o dono da sucá lá, o dono da estrebaria lá, Vocês entenderam? Tudo bem, um burrinho ou 2 não teria problema. Não teria problema no seguinte aspecto. Não teria como essa mulher dar a luz perto disso. Outra coisa, depois nós vamos estar estudando mais na frente, nós vamos ver que os pais de Yeshua não é como a Igreja Católica colocou. Pobre,
pobrezinho, né? Todo ano pobrezinho, o menino Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém. Isso é conversa da igreja para tirar do povo posses. Né? Ah, o menino Jesus nasceu, não tinha nada, coitadinho. Meu irmão, para que você vai? Para que você tem dinheiro? Você tem que dar para a igreja. Eles fazem um filme tudo rasgado. A pastor depois, eu vou fazer uma pergunta dentro disso aí. Com relação a que posso fazer agora. Vamos lá. Tô liberando, vai. Vai, deixa ela fazer que ela pediu Não, primeiro. porque quando Jesus foi consagrado, os judeus não levavam uma oferta, ou era uma ovelha, e quem não tinha condição financeira levava um pão. Boa pergunta. Pergunta. Boa pergunta. Deixa, guarda essa aí. Vamos lá. Então o menino é circuncidado no 8º dia. Bom, depois do 8º dia, o que iria acontecer com esse menino? Ou, se você ir lá na Torá, fala de 8, depois 33, sendo macho. Se for menina, 66. Se nós continuarmos lendo o capítulo 2, o verso 8, os pastores vão lá, né? Verso 22. Outra coisa, só observação. Na circuncisão, ele recebe o nome. Né? Vou tirar aqui o macho. Na circuncisão, recebe também nome. Qual é o nome que ele recebe? Isso é uma coisa muito séria, tá, amados? Por que isso é muito sério? Porque quem deu esse nome para ele? De onde veio esse nome? O próprio Eterno mandou um anjo trazer um nome para ele. E esse nome, eu li para vocês na semana passada, ele implica também na sua missão, que é Salvador. Ok? Então, vocês que estão aprendendo, se você ir para a Bíblia, o nome que se utilizava na Bíblia, o nome recebido do Messias, o nome original do Messias é esse. Ah, mas a gente conhece ele por um apelido. Conhece. Mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento, você deve errar menos. Tá? Não vou entrar em questionamento, tá? Mas, se esse é o nome que foi lhe dado. Ele não foi dado o nome para ele em português, não foi dado o nome para ele em grego. Ok? A pergunta a se fazer é: qual é o nome que vai se dobrar todo o joelho? Não é Jesus. Por que não? Porque isso está no português e algumas línguas latinas. Ok? Ele tem um nome. Quem deu o seu nome? O Eterno. Amém? É evidente que eu não vou entrar nesses detalhes não, mas durante a história, uma coisa que tentaram fazer é isso aqui, ó. Apagar o seu nome. Inclusive, tem um apelido para ele, tá? Que em hebraico, isso aqui quer dizer: seja apagado o seu nome e sua memória. Isso é um apelido que fizeram para ele. E ela quer já dizer alguma coisa. Seja apagado o seu nome e a sua memória. E se você analisar hoje, nos dias atuais, nós temos um cristianismo que muitos não conhecem o nome do Salvador. E tem mais, não conhecem a sua memória. Não conhecem a sua vida. É ou não é a realidade? Por quê? Porque é passado para as pessoas um Jesus que é romano. Todas as características dele são romanas. Até sua roupa é romana. Seu nome e sua memória. Ok? E é ou não é essa a realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais? Mas
Rabino. Sim. Jesus veio, qual é ele é genuíno de onde? De onde que ele foi enraizado? Na verdade, isso aqui, olha, para começar, J não tem nem em hebraico e nem em grego. Na verdade, nem em latim havia J. Né? Se você lembrar, acho que você não vai lembrar, não. Mas alguns irmãos aí talvez vai lembrar que houve um período em que a gente fazia isso aqui, ó. Que letra que era essa aqui? Antes. Depois virou J. Esse J aqui, na verdade, ele veio daqui, ó. Tem uma pergunta aí referente a ele. Ali no Yeshua, tirou o H, não foi? Para ficar a pronúncia dele, seja apagada sua memória. Tirou Tirou o A. Ah, o A. Então o termo Yeshu significa seja apagado. O seu nome. Isso aqui é um acróstico de uma frase na língua hebraica que quer dizer: seja apagado o seu nome e a sua memória. Isso é um apelido que foi dado para ele. Inclusive no Talmud. Esse é o nome dele no Talmud. Não vou entrar nisso agora não. Tá? Mas deixa eu concluir isso aqui. Da onde que veio isso aqui? Então isso aqui veio do latim, que passou para o português de Portugal. Não existia Brasil. Quando sai a primeira Bíblia, não existia Brasil como tem hoje. Né? Já tinha uma província aqui sendo explorada. Na realidade. A primeira Bíblia em português, ela sai na língua portuguesa de Portugal. Ok? Na verdade, a primeira Bíblia também. Primeiro o Novo Testamento, depois sai a Bíblia completa. E posteriormente, né, vai vir um português de Brasil. Depois, se vocês quiserem, eu vou trazer para vocês. Aliás, vamos fazer uma coisa melhor. Eu imprimi para vocês uma folha aí da festa, né? Aliás, de um evento que vai vir. Eu vou trazer para vocês a capa do primeiro Novo Testamento e você vai observar uma coisa. Por exemplo, nesse Novo Testamento, o nome dele não é Jesus. O nome dele, na verdade, lá é Iesu. Primeira Bíblia portuguesa. Não tem J. Esse J vai surgir aqui no Brasil, já foi no século passado, que o iota, né, virou, aí tiraram até o pinguinho aqui. Vocês lembram disso? Estou falando que vocês é velho, não, né? Com referência a isso aí, eu dei isso para o senhor semana passada. O senhor viu que eles falando de Jesus aqui também, nesse estudo aqui que esse cara deu? Eu devia ler, que está falando exatamente umas coisinhas bem interessantes aqui, ó. Ok? Então é o seguinte, na verdade isso aqui passou para grego, passou para latim, foi feita a Bíblia Vulgata, chegou no português. O padre João Ferreira de Almeida, apesar de estar escrito aí nas capas, de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos, ele vai fazer a tradução em cima do latim. Tá? Tradução na Bíblia que ele vai fazer é em cima do latim, da Vulgata. Né? Inclusive, os erros que havia na Vulgata, ele continua com eles na primeira Bíblia. Não sei se eu mencionei isso para você. Existe uma Bíblia aí chamada Bíblia... É a versão contemporânea, mas tem uma Bíblia de estudo que usa aquela versão. A Thompson. Eu acho que é a Thompson. Na Thompson, ela tem uma nota introdutória lá que ela vai falar dessa história. E ela vai mencionar que o padre João Ferreira de Almeida, quando fez a primeira Bíblia, ele achou 2.500 erros. Ele. Só ele. No trabalho que ele fez, ele achou 2.500 erros. Aí depois foi fazendo correções. Né? Então, na verdade é o seguinte, isso aqui chegou, passa aqui, passa aqui, passa aqui, e chegou para nós. Né? Tem um detalhe aqui no S, que vem do grego aqui, ó, né, que os nomes masculinos, eles usavam, no grego usa S no final, para separar. Só que detalhe, isso é até mencionado. Isso aqui no hebraico não pode existir. Por quê? Porque essa expressão aqui é uma abreviatura do nome do Eterno.
Então, por exemplo, aqui não, vamos colocar aqui mesmo. E Deus. Yeshua vem de Teshua, que quer dizer salvação ou Salvador. Ok? Então, quando você fala Yeshua, você está dizendo Deus é salvação ou Deus é Salvador. Ou ainda salvação de Deus. Falando do Messias, salvação de Deus. Pode ser traduzido também. Ok? Aí vai passar no grego, aí vai vir para o latim, vai vir para o português, vai chegar no nosso português na verdade chegou Jesus, chegou Iesu, tá? Depois muda aqui o nosso português, ficou isso aí. E é Deus, né? Sus em hebraico. Só que se você ir levar isso aqui para a língua hebraica, não vai trazer uma tradução muito boa. Vira cavalo, né? Por quê? Porque sus em hebraico é cavalo. E tem um outro problema. Sus em latim é porco. Piorou. Aí fica o quê? Deus porco. Fica Deus porco. Se você levasse isso para o hebraico. Não estou falando que isso é a representação. Entendeu bem? Se levar para aquela língua. Você chegar lá em Jerusalém e falar assim, o meu Deus é Jesus. Aí vai entender isso. Você tem um Deus cavalo? Porque na língua hebraica é isso aqui. Já na língua hebraica, se você chega lá e fala isso aqui, ele vai entender. Qualquer judeu entende. Mas isso causa muita separação entre eles e o povo cristão. Infelizmente. Eles não aceitam, né? É o seguinte, você falou a respeito do nome, Yeshua e Jesus. O que é o correto é Yeshua. Mas o que? 99,9% das pessoas conhecem Yeshua como Jesus. Sim. E aí, no caso, Jesus ele vai considerar o quê? O nome dele no original ou a lembrança, o conhecimento e a intimidade que a pessoa tem com ele? Primeiro detalhe é o seguinte, você fez uma pergunta muito interessante. Porque há muitas coisas sendo feitas em nome de Jesus. E temos um problema. Muitos vão dizer, no teu nome, então o texto diz assim, então lhes direi na cara, nunca vos conheci. Então é o seguinte, é uma pergunta que você me fez que eu não tenho condição, como humano, de falar nem A nem B. Só o Eterno vai poder te dizer isso. O que ele vai considerar? Por quê? Porque existem pessoas realmente que eles estão, um exemplo, está lá na roça, está lá no... E aí chega um outro lá mais simples, fala de Jesus. E ele vai receber isso, ele vai receber essa mensagem, e etc, etc, etc. Aí eu vou chegar e vou falar, não, você está errado, de jeito nenhum. Ok? Mas, se você observar uma coisa, esse texto que eu acabei de citar, se você pegar lá no contexto, ele não está falando para membro de igreja, ele está falando para liderança. Porque não é normal de membro da igreja ficar expulsando demônio, é? Fazer milagre? Curar? Você observa que o texto, tudo nos mostra que ele está sendo levado para a liderança. Então aí temos um outro problema. O meu povo perece, mas o problema é do povo? Sim ou não? Não. De quem que é o problema? De quem que é a culpa? E quem está ensinando? Mas, ó, Você entendeu? Então vai pesar no ombro de você. Então, eu entendi, mas no caso assim, né, vamos colocar nós, humildes, não somos líderes, nem nada, mas assim, o Jesus, o Yeshua, a história, no caso, o que está mudando é o nome, mas a história e a concepção que a pessoa tem é do mesmo Deus, é do Filho de Deus que desceu e que veio salvar, aquela coisa toda. O que mudou é o nome pelo que ele conhece. Mas aí, vamos supor, a gente aprendeu o nome Jesus. Se eu não estivesse aqui nessa aula, eu não saberia disso. E aí, no caso, eu seria culpada porque eu não vi Jesus como Yeshua, como eu fiz coisas no nome de Jesus, no nome de Yeshua? Será que Deus vai virar para mim e vai falar, não, foi por causa do nome que você errou?
Cada um vai ser julgado devido ao seu conhecimento. Isso, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um texto na Bíblia que eu posso te dizer o seguinte: você pode ser julgada por falta de conhecimento. E a Bíblia diz, e o próprio Messias falou, vocês estão errados. Na verdade, o texto em grego é: vocês estão enganados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você, biblicamente, você pode ser julgado assim, mesmo não tem conhecimento. Porque a Bíblia diz o seguinte, quer ver um exemplo? Existe uma lei de trânsito no país, onde você estiver. Exemplo, você chegou numa rua, é contramão. Você entrou na rua contramão. Ah, mas eu não sabia. Bateu. Quem é culpado? Você vai pagar ou não? Então, juridicamente falando, eu posso ser culpado por me faltar conhecimento. Tá? Agora, se você será pesada por causa dessa falta de conhecimento diante do Eterno, aí vai ser só ele. Entendeu? E também tem um outro fator, Rabino, que as pessoas também serão cobradas pelo conhecimento. Sim, sim. É outro detalhe. Inclusive está na Bíblia também. Foi te dado, vai te ser cobrado. Né? Porque muita gente fala, não, eu fiquei sabendo disso aqui, mas não, vou continuar aqui mesmo, porque aqui é mais cômodo, aqui o povo já... É outra história. Está entendendo? Ah, não, igual você falou, eu não tenho conhecimento. Será que Deus vai me julgar? Não posso te falar. Porque vai pesar na sua balança mais coisa também. Talvez isso aqui, dependendo do seu relacionamento, da sua santidade e mais algumas coisas, talvez isso aqui vai ser o de menos. Tem mais coisa que vai pesar a seu favor. Dependendo da situação, isso aqui pode pesar. Porque de repente, às vezes, você já não tem crédito nenhum. Aí vem com mais esse. Está entendendo? Pode. Né? Não estou falando que você vai ser. O nome que está acima de todo nome. Bíblia. Vocês estão entendendo? Tudo que fala do nome com relação à Bíblia, isso aqui não existe. Por que isso não existe? Quando é que vai existir isso aqui? Dá um chute. Não. Quando é que vai existir isso aqui? Século? Não. Quantos anos depois da morte de Deus? Na verdade, vamos pegar aqui século XIX com J, né? Mas um pouquinho antes, século XV, XVI, né? Que tem uma Bíblia em português que já começa isso aqui. Okay? No latim está um pouquinho diferente, né? Mas já está próximo. Também. Mas existe uma lei hoje de tradução que não se traduz mais o nome, né? O nome não pode ser mais traduzido, isso é uma lei. Mas outro detalhe, se você ir para a Bíblia, com relação a nomes na Bíblia também é uma longa história. Por quê? Essa coisa hoje chamada de onomínia, que é o quê? Você estudar nomes, né? Dar nomes a seres, nome a isso, nome aqui, nome próprio, nome. Essa ciência, ela é nova. Entendeu? Isso veio existir agora, século XIX para cá. 1800 e pouco que começou isso aqui. Até então não existia. Né? Então hoje você tem isso realmente. Ó, hoje você recebe o nome do Brasil, o seu nome não é traduzido em lugar nenhum que você for. Né? Hoje existe isso. Né? No primeiro século não tinha isso. Até se a gente olhar na Bíblia, tem nomes traduzidos sim. Nós vamos depois, mais pra frente, a gente pode até pegar alguns aí, só como para você entender. Por exemplo, era normal da pessoa ter um nome na língua que ele nasceu, ter um outro nome na língua que de repente predomina, por exemplo, lá onde nós vamos encontrar na Bíblia o grego. Né? E ter um outro nome ainda em latim. Está na Bíblia. Você tem, por exemplo, Shimon. Quem é o Shimon? Shimon, aí ficou conhecido como Shimon. Kefas. Simão Pedro. É Pedro. Aí ficou Simão, Pedro. Só que Pedro é grego. Kefas é aramaico. Shimon é hebraico. É uma mistura. Os cariotes que é pior ainda, né? Não, deixa isso aí. Vocês entenderam? Então no tempo bíblico, às vezes podia fazer. Você tem uma mulher, por exemplo, lá no livro de Atos. O nome dela é Tabita. Mas no outro texto o nome dela é Dorcas. Dorcas é grego. Tabita é aramaico.
As duas coisas quer dizer, as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Gazela. Então, como é que eles chamavam ela na língua dela? Gazela. Gazela. Eu fiz a tradução em português, mas lá eles estariam falando isso. Ô Gazela. Ô irmã Gazela, vem cá. Ô irmã Gazela, faz o almoço para nós. É isso. Eu que é hebraico e... Grego, aramaico e hebraico. Entendido aqui com relação ao nome? Então é o seguinte, quando a Bíblia está falando do nome do Messias, com relação ao nome, pregavam em nome, então está falando disso aqui. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque o nosso estudo aqui é você entender o contexto, entendendo o Novo Testamento. O próprio João Antônio Almeida, quantos anos atrás ele fez essa tradução? João Ferreira. João Ferreira. Parece que foi 1600, acho que se não me engano, 681, saiu a primeira tradução em português. O bicho está faturando até hoje. Mas, Rabino, mas baseado. eles não expulsam, sai demônio em nome de Jesus hoje? E na crucificação, o que foi escrito naquela placa? Só para que eu possa compreender o resto do raciocínio. Aquele significado daquela placa. Não temos, nós não temos como afirmar, mas existe uma probabilidade o seguinte, dele ter escrito em hebraico, Yeshua, eu vou resumir, tá? Yeshua, a Nazarim, Ve a Melech a Yehudim. Então, traduzindo, Yeshua, a Yehudim, a Nazarim, o Nazareno, e o rei dos judeus. Por que eu fiz só esse resumo aqui do hebraico? Porque se você pegar aqui, vou até apagar esse aqui, o que formou lá na placa? O nome do Eterno, o tetragrama. Isso na língua hebraica usa-se fazer demais. Pegar as iniciais de uma frase e fazer uma palavra. E na placa do nome, tudo nos indica que tem escrito isso. Por quê? Se você não leu no livro de João, os judeus chegaram e leram. Estava escrito em hebraico, em grego e em latim. E os judeus que leram, correram no governante e falou que ele não muda lá. Muda o que você escreveu. Por quê? Porque é como se eles tivessem que reconhecer que o Eterno estava naquela crucificação, naquela cena. Porque em cima lá estava o nome do Eterno. Então eles correm lá e pedem para mudar. E aí ele fala o quê? Inclusive eles pedem, escreve o que ele disse. Eu sou rei dos judeus. Eles falam isso para ele. Escreve o que ele falou. Eu sou o rei dos judeus. Aí ele vira e fala, o que eu escrevi, escrevi. Ou seja, já está escrito, não vou. Depois eu vou te explicar essa placa aqui, tá? Não procura isso agora não. Por que ela existe, por que... detalhes isso é mais para frente. Amém? Então, tudo nos mostra, né? Tá aqui Yeshua, né? E aí vem algumas outras coisas que vai formar isso aqui. Tudo nos mostra que tenha sido escrito isso. Se o nome está errado, né? Se o nome não está correto, pela ignorância, como que as pessoas são curadas? Como que as pessoas recebem os milagres? E assim, etc, 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 em nome de Jesus. É o Deus eterno que permite isso? Na Fazer a verdade, pergunta é difícil, mas é porque se está errado o nome, você está chamando o nome errado para poder estar primeira frente. Falando rasgado, vamos dizer assim. Você já está chamando o nome errado. vamos Então, pensar uma coisa aqui. Quem que age? Na verdade, quem está agindo nesse momento? A pergunta, talvez, resumindo, seria Você essa. está falando o nome errado. A pergunta. Tem um detalhe que é o seguinte. Primeira pergunta. O Messias, ele faz alguma coisa? Esse é um erro cristão, tá? Depois eu vou explicar até porquê disso. Aguenta um tiquinho. Porque tiraram... Depois eu vou falar de oração. Não existe oração para o Messias. Não
existe isso na Bíblia. Né? Como é que ele ensinou a orar? Como é que ele disse que você deveria orar? Pai. Lá na frente do livro de João, o que ele diz? Tudo quanto pedis ao Pai em meu nome vos será concedido. Por meu Pai. Quem faz as coisas? O Pai. Ok? Agora a pergunta. Por que às vezes o Pai, mesmo às vezes a gente usando o nome errado, ele nos atende? Ele quer fazer a vontade do Filho. Porque se você analisar um outro detalhe, por trás do nome aqui, existe uma, a gente falou isso semana passada, essência, ok? E ele cumpriu essa essência, que é se tornar sacrifício, ser sacrificado, ser o salvador do mundo. Sim? Sim. E aí você chega lá, você, por exemplo, mesmo usando o nome errado, você recebeu sobre você o quê? Dele. Na verdade não é nome. O que você recebeu dele? Essência. Você recebeu salvação dele. Ok? Uma outra coisa que você também recebeu para ter os seus pecados purificados. O que foi? O seu? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se confessarmos, o sangue de Yeshua, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, na hora que o Pai olha para você, ele vê alguma coisa além disso aqui. Tem um detalhe. Não adianta você conhecer o nome, ou até usar o nome, que a gente agora está vendo que não é o correto, mas mesmo usando certo ou errado, se você não tiver passado por isso aqui, não resolve nada. Se você não tiver um relacionamento com essa essência, não vai resolver nada. Você pode até usar o verdadeiro. Ou errar, não interessa. Foi isso que eu te falei. Entendeu? Da questão da essência da pessoa de Jesus. Independente do nome. Foi isso que eu te perguntei assim, mas independente do nome, se a pessoa tiver a noção de que ela quer Jesus, vamos colocar Jesus, que é o que a gente aprende, que ela quer Jesus, o que seria que se ela não receberia essa intimidade, não receberia o olhar de Deus? Foi o que você falou, a essência. Então, a pessoa, dependente do nome. Agora, a pergunta que eu te faço, você conhece alguém que foi expulsar demônio, o demônio não saiu? Várias vezes. Várias vezes. Sim ou não? Eu também já ouvi. Mas você também conhece pessoas que foram e expulsaram, mesmo usando o nome de Jesus? Também. Mas por que a pessoa expulsou um demônio em nome de Jesus? E por que a Bíblia diz que chegou alguém e usou Yeshua, porque isso está lá no contexto da Bíblia, usando Yeshua e o demônio não saiu? Pelo contrário, dá até um couro nos camaradas e pôs eles para correr pelado. Não tinha conhecimento, não conhecia quem era isso. Não tinha essência. Não tinha, porque é o seguinte, o Messias disse assim, a autoridade que me foi dada, de quem? Do Pai. Do Pai. Eu também dou ao Filho. Yeshua. A autoridade que me foi dada pelo Pai, eu também dou para vocês. Ok? Agora, essa autoridade não está só no nome. Ele está também no relacionamento. Até mesmo porque tem pessoas que elas não falam o nome de Jesus e elas incomodam o outro pelo que ela é. Sim, sim. Isso mostra que não é a questão do nome. É a própria presença impregnada na pessoa que faz ela diferente. Agora vamos para a Bíblia. Se você vai na Bíblia, que nome que você vai encontrar? Yeshua. Se você chegar perto de um demônio, você pode expulsá-lo em nome de Jesus? Pode. Agora a pergunta. E se você usar Yeshua? O que você acha que você terá além? Uma coisa chamada verdade. Por quê? Vocês lembram que a Bíblia menciona muito sobre a verdade. Fala da verdade. E o próprio Messias falou, a tua palavra é a verdade. E ele fala, santifica-os na verdade. Você está entendendo? Você
Faltando conhecimento, você usa o eu. Aí você tem que apelar para uma outra coisa que você tem que ter. Ok? Tem que ter. Se não tiver, tem que estreitar para o seu lado. Mas se você está, na verdade, o que você acha que você vai ter mais? Aquilo que o Messias nos deu, que é a autoridade. Entendeu? Então existe momento, se você vai para a verdade, você tem mais autoridade. Ok? Vai ter momentos que de repente... Vamos falar a verdade, a pessoa às vezes chega na igreja, vive uma vida na igreja de 10, de 15, de 20, 30 anos, e a vida dela não é mudada. Sim ou não? Verdade. E às vezes ele está orando todo dia em nome de Jesus. Não estou dizendo que se ele for usar Yeshua vai mudar, não entendo bem. Eu estou dizendo que às vezes a vida das pessoas não mudam, porque elas não conhecem a verdade. E além da verdade, você tem que viver em santidade, né? Não, aí já vai entrar lá no bocado de coisa. Vamos voltar para cá. Amém? Amém. Bênção. Vamos caminhar. Você não falar também, não, Rabino, que o nome Jesus, na verdade, ou seja, Yeshu, ele veio dos primeiros imperadores, na verdade. Perseguição contra a igreja, Constantino não, os imperadores Nero, né, e Calígula, no caso, eles queriam, na verdade, gerar o cristianismo e fazer que caísse em esquecimento. Na verdade, né, Yeshua, no caso aí. Não se pregasse mais. Por isso eles lançam isso aí também, né? Bem, essa também é uma das raízes. Uma das raízes aí também, no caso. Tem uma série de coisas aí na história que eu não vamos entrar em detalhe. Tranquilo com relação à circuncisão? 22. E quando completaram... Lucas 22. 22. Isso aqui também, vou pegar no contexto aí, vai ser interessante para nós, para a gente ver contexto da Bíblia, né? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lesse aí, se tiver diferente do que eu vou ler aqui. E quando se completaram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, Moshe, levaram o mesmo para Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito em a lei de o Senhor. Todo macho que abre o ventre, santo ao Senhor será chamado. E para dar sacrifício, segundo o que foi dito em a lei do Senhor, um par de rolas ou 2 filhotes de pombas. Queridos, esse aqui foi o que a irmã perguntou. Não, a Bíblia de Jerusalém está escrito igualzinho. Tá igual? A de Jerusalém. Eu te falei para você conferir uma coisa aí, porque eu li deles. E uma versão é dela. A minha tá deles. Primeira pergunta, deles bate com o contexto da Bíblia? Dela, né? No caso aí, quem tem que ser purificado é ela. Vamos analisar primeiro o que é o contexto aqui. Torá diz o seguinte: toda mulher que ela deu à luz um filho macho vai passar 7 dias, no 8º vem a circuncisão, vai contar mais 33 dias no qual esta mulher está impura. Ela tem que ir lá na piscina lá dentro. Depois do tempo, ela vai passar pelo mikveh, em hebraico, tá? Vai passar pelo tanque, tem um tanque lá em Jerusalém chamado tanque de Betesda, e outros tanques, né? O tanque de Betesda é um desses tanques de purificação. Então a pessoa já era próximo do templo, a pessoa passava, banhava-se, aí entrava no templo para fazer sacrifício. Então a pergunta a se fazer é o seguinte: esse texto está correto? Não. Não. Por que não? Porque a conversa, na verdade, é quem está impura.
Entendeu? Eu disse para você que na nossa caminhada a gente vai estar olhando alguns textos e vendo variáveis ou variantes de textos, né? Vendo algumas traduções que não bate. Aqui, ó, essa tradução hebraica está deles também. A minha judaica também está deles. Sim. Ao chegar ao tempo da purificação. Eu até te falei que mesmo na judaica eu ainda vou te mostrar alguns erros. Bom, né? Então, certo é dela. Qual é o texto? Qual é o contexto? Qual é o contexto? Purificação dela. Ok? Eu disse para você, se você puder comprar uma Bíblia de Jerusalém, né? Vai ser bom você ter na sua casa, vai te ajudar em alguns textos. Né? É uma Bíblia católica. Jerusalém está Com os apóstolos. Está deles também? É. Ah, então até a de Jerusalém nesse aí deixou a desejar. Tudo bem, então eu ia abrir lá para ver, para a gente conferir, mas tudo bem. Varô, na sua Bíblia está dela. Qual é a sua versão? A Bíblia dela é judaica, mas é uma Bíblia que você não encontra. Essa? Essa é muito melhor que essa daqui, ó. Como é que é o nome dela? É realidade. Mostra pra ele, gente. Eu acho que veio de fora. Mas está em português? Tá, mas se alguém... Essa é alfalite. Alfalite. Essa Bíblia ela sumiu do mercado. Sumiu. Essa é uma Bíblia antiga. Como que é o nome? Essa Bíblia antigamente ela circulou, mas ela sumiu. Não acho. Depois veio a CF aí, então a CF tomou o lugar dela. Editora Alfalite Brasil, impresso na Suécia. Suécia. Mas então, muito bem, vou nem abrir aqui. Muito bem. Nessa aqui, eles suprimiram o dele, dela, subiu tudo. Isso é raridade. Eles vão chegando no tempo da purificação. É raridade. Olha aqui, olha nessa versão. Já nem colocaram nem dele nem dela. Só colocou purificação. Tudo bem. Deixa eu te contextualizar nisso aqui. Então é o seguinte, menino foi... Apaguei. Rabino, só coloca pra mim Lucas, lá pro pessoal saber. Pra não ficar... Lucas. Só pra... Lucas 2:22. Então, primeira coisa que aconteceu com o Messias... Na verdade, primeiro ele nasceu, né? Segundo foi circuncidado. Ok? Está no texto. Terceiro, ele foi apresentado. Isso aqui, queridos, já começa a gerar para a gente um certo problema. Por quê? O texto está dizendo para nós que ele foi apresentado por quê? Porque era primogênito. Primeiro, pega o vermelho. Primeiro, ele é primogênito. Segundo, tem mais um detalhe. Masculino. Macho. Posso fazer uma pergunta? Terceiro, tem mais um. Por que ele é apresentado? Ele é primogênito, ele é macho, mas tem um detalhe. Para ser consagrado. Não. Na verdade é o seguinte, não é para ser consagrado. Eu vou usar uma expressão aqui só para tentar. Na verdade é para desconsagrar. Por que desconsagrar? Vou usar essa expressão, não é bem isso não, mas só para você entender. Porque na verdade, todo primogênito macho é consagrado. Ele nasce consagrado. Ele pertence ao Senhor. E quando a gente paga para poder ter o privilégio de ter o primogênito? Aí, essa apresentação em hebraico ela chama Pidion. Porque a parte da pergunta. Pidion Raben. O que é o Pidion Raben? Pidion Raben quer dizer resgate do filho. Querido, o que aconteceu com Yeshua nisso aqui? Ele foi levado para ser apresentado e se pagar por ele um resgate. Ok?
todo primogênito ele é do Senhor. Tem os detalhes lá na Torá, mas não vou entrar nisso não. Todo primogênito já é consagrado. E por que tiveram que dar, no caso, o par de rola, é lógico que já pela purificação do caso, mas não teve que oferecer, no caso aí, uma ovelha, como se dá no Vaikra? O porquê dos dois animais? Purificação dela. Esses animais sacrificados é para purificação dela. Isso aqui é outra conversa, que não é mencionada aí. Teria que ser os carneiros. Na verdade, aqui, hoje tem um valor monetário. Na época, era feito diferente. E esse resgate é pago ao sacerdote? Sacerdote. Então é o seguinte, por que eu estou te falando isso aqui? Então vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui humano, tá? Porque se for de animal, dependendo, tem um animal, ele não é resgatado. Ele é entregue. Ele pertence ao Senhor. Ok? No caso do humano, se você quiser resgatá-lo, você vai pagar por ele. É como se você comprasse ele para você. Ele pertence a alguém. Detalhe. Primogênito, macho. E se for menina? Não. Aí a pergunta. Isso aqui então só é feito com o primogênito. Humano. Entendido? Entendi. Então agora um detalhe. Por que eu estou falando isso aqui? Porque no meio cristão hoje é normal de nascer criança e primeiro, segundo, terceiro, 15º. Né? Aí lá leva para a igreja. E chega na igreja e a gente pergunta assim, para que você está trazendo seu menino para a igreja? Vamos apresentá-lo. A consagração. Consagrar. Ok. O que mais? Apresentar. Aí a pergunta, a gente vai fazer uma simples pergunta. Como é que vocês tirou isso da Bíblia? Eles tiram lá de Lucas. Quando o menino José. Não, aí vão responder exatamente isso. Não. Ô irmã, por que você está apresentando criança na igreja? Não, porque o Messias foi apresentado. E você apresenta a menina? Por que você está trazendo a menina para apresentar? Porque o Messias foi apresentado. O que eu quero te mostrar, queridos? Nós fazemos um monte de coisa, a gente não sabe para que está fazendo. A gente não tem fundamento bíblico. Essa é a razão do curso. Você ter fundamento para fazer as coisas. É igual, né? Usar um nome no seu fundamento. Leva a criança para apresentar. Primeira pergunta. Para que você está trazendo criança? Porque era feito isso na igreja católica. Aí na igreja a gente continuou fazendo a mesma coisa. Só que mudou o nome. Não, na igreja a gente não batiza a criança, mas a gente traz a criança. E a gente mudou a cerimônia. Não é batismo, é a apresentação. Mas a herança é a mesma. Isso não é bíblico. Eles não tirou isso da Bíblia. Por que não tirou na Bíblia? Porque é normal você chegar na igreja, se você ler o texto, por que eles fizeram isso tudo? Está no texto? Sim ou não? Está aí, pode ler. Por que eles estão fazendo isso tudo? Por causa da lei. Você chega na igreja e o irmão fala assim, não, hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Para que você está trazendo criança para apresentar? Isso é da lei de Moisés. Agora, sim ou não? Essa questão da purificação aqui, Robinho, eu estou vendo aqui o seguinte, é uma variante no caso, né? Foi uma exceção de texto, essa questão de dele ou dela. Na verdade, o tradutor ele lançou lá atrás, e por dedução do texto, alguns tradutores colocaram. Mas realmente no texto grego eu estou vendo que não tem. Depende do texto. Depende do texto grego. Por exemplo, eu estou usando aqui da quarta edição. Esse aqui, ó, esse texto aqui já tem. O texto é aiton. Isso. Aiton em grego, deles. Aitens. Aiton. Aiton. E essa purificação da mulher era 33 dias depois que a criança nascia, né? Não. Depois da circuncisão. Depois da circuncisão. Tá. Contava 7 dias, aí 8º. Circuncisão. Aí contava mais 33 dias.
Aí contaria 33, ela estaria impura nesse período. Na verdade, vai dar um período. Aí, agora, olha que coisa interessante. Como é que as mulheres do Brasil chamavam o período que elas ficavam de... E era comum usar uma outra palavra. A mulher está de... Quarentena. Lembra disso? Por que quarentena? Porque está na Bíblia. 40 dias. 40, porque vai dar 40 dias. Tira a circuncisão. Fica 40. E detalhe, 33, se for... Menina. Aqui, ó. Menino. Se for menino, Macho. menos 30 dias. Se for, não é primogênito não, se for macho. Se for fêmea, 66. Mulher e purifica mais. 66. 66. Não me pergunte. Que é uma longa história. Na nossa família judia, mulher de 30 dias. Como é que é, pastor? O detalhe é o seguinte, o que é bíblico? O que é bíblico? Lembrando que isso aqui, querido, nós estamos falando com relação ao tempo. Ok? Aí hoje, como é que nós vamos deixar a mulher 66 dias se não tem tempo? Ok? Então, detalhe. Depois não vou entrar nesse detalhe. Ô, Rabino, só me tira uma dúvida aqui. Quando fala de primogênita, é sempre o primeiro. Se for uma mulher que nasceu primeiro, o segundo filho não é considerado primogênito? Não. Só é primogênito. Na verdade é o seguinte, o que é primogênito na Bíblia? Se o segundo filho for um homem, É o que abre não a importa. madre. não importa, é o que abre a madre. O texto diz o seguinte, o que abre a madre é o primogênito. Entendeu? Agora isso aí, querido, não vou entrar em detalhe não, porque isso aqui no mundo judaico às vezes tem algumas divergências. Né? Tem umas discussões. Por exemplo, a mulher engravidou e perdeu. Ela abortou. Aí o segundo que veio perfeito. Aí entra um monte de discussão. Não vamos entrar nesse detalhe não. Mas a princípio, normalmente falando, o que é primogênito? O que abre a madre. Ok? Então tem mundo judaico que se abortou, já não, aí veio o outro, já não é primogênito mais, porque já teve um que, mesmo morto, ele era o primogênito, se perdeu, aí é uma história. Ok? Mas, a princípio, se for fêmea, aí o nome muda, né? Primogênita. Mas abriu a madre? É. Só que aí já não tem que fazer o quê? Circuncisão. Circuncisão é todo macho. Não tem a ver com primogênito. É macho? É circuncidado. 15º menino lá que nasceu. É macho? Circuncidado. 8º dia circuncisão. Mas o Rabino. Só não é primogênito. Resgate. Apresentação para fazer resgate. Só se faz com o Primogênito macho. Mas se for menina, ela vai ter a bênção de Deus conforme, mesmo sem passar por esse processo? Na verdade é o seguinte, essa bênção de Deus aí, isso aí já é no mundo cristão. Porque aqui não é bênção de Deus aqui. Porque o menino, na verdade, é filho de um judeu temente a Deus, ele é abençoado. Todos os sábados a gente reúne na mesa do Shabat e abençoa os filhos. Aqui não é para abençoar, aqui é para fazer o quê? Eu quero o menino para mim. Então o que eu tenho que fazer? Comprá-lo, resgatá-lo para mim. Porque na verdade, pela palavra do Eterno, de quem que ele pertence? De quem ele é? Todo primogênito é do Eterno. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você já vai observar uma coisa. Todo menino primogênito ele é problemático. Quando? Dá trabalho. Pode perguntar a qualquer mãe. Pode observar isso. Por que isso acontece? Porque a Bíblia, Deus falou uma coisa, acabou, gente. Deus não vai mudar, não. Então a pessoa nasce. Aí o pai não tem conhecimento. A falta de conhecimento. Não tem esse conhecimento. Aí o pai quer tratar aquele filho como se fosse dele. E ele não é dele. Ele pertence ao Eterno. Se for o único, é pior ainda. Pior ainda, verdade. Mas pertencer em qual sentido? O Eterno virou, esse é meu. Não, eu sei, mas aí como é que você faz? Assim, como é que você tem que tratar? Na verdade é o seguinte, imagine uma pessoa, vamos pegar por exemplo o caso de Sansão. O que aquele homem era? Dentro da Bíblia ele tem uma outra coisa, mas o que ele era? Um homem consagrado a Deus,
desde o ventre. Então a vida dele, ele podia viver uma vida como qualquer outra pessoa? Não. Esse seria o caso. O que o pai teria que falar com o primogênito? Meu filho, você não é meu. Você pertence a Deus. E você tem que viver uma vida para Deus. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Você tem que direcionar o filho para isso. E o que o pai quer fazer com o filho? Ou direcionar ele para outras coisas. Meu primogênito vai ser engenheiro, vai ser isso. Aí começa a dar os Tem que ser tudo direcionado para as coisas de Deus. Na verdade, você tem que inculcar nele desde que ele pode sim ser um engenheiro, ser médico e tudo. Mas a vida dele é o quê? Ele nasceu para ter uma vida consagrada a Deus. Então tudo que ele for fazer, aí o pai erra nisso. O pai tem que direcionar ele, a vida dele, e ele reconhecendo Deus. Então ele tem que reconhecer aquilo que está na Bíblia. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Essa seria a criação do primogênito. Então, não resgatado, né? Não resgatado. Ela Samuel e consagrou, ela fez certo? Certíssimo. Já entregou. O que aconteceu com a Ana? Eu já conhecia. Ela não fez isso aqui. Entregou. Quando ela fez o voto, ela falou: Senhor, eu não resgatarei esse filho que o Senhor vai me dar. Por isso que ela espera ele desmamar, vai lá e entrega ele para o eterno. Então ela foi além, porque tinha o templo, tinha o tabernáculo, né, e tudo. Mas ela foi além, ela falou: ó, eu não vou nem criá-lo. Não quero ele junto comigo. Eu vou querer que ele seja criado junto contigo. E o menino, vocês já sabem o resto da história. Esse resgate é feito com quantos dias? 30 dias. Na verdade, somando 33 mais 8. O 8. O 41º. E se a pessoa não quiser fazer o resgate, vai ser no caso de Samuel? Seria o caso do Samuel. Mas a pergunta se fazer: existe um templo hoje para você levar o seu filho e entregá-lo? Tem que virar pastor. Boa. De certa forma, já seria o caminho. Mas o que esse filho teria que ser criado? Como é que você criaria esse filho? Meu filho, você é primogênito. Você é um menino consagrado a Deus. Sua vida não é normal como de qualquer menino. Está entendendo? Agora, infelizmente, o que acontece com os pais? Falta de conhecimento. Aí quer criar um filho de qualquer jeito. Rabino, os judeus, eles fazem essa prática? Tem um valor, por isso que eu disse, hoje tem um valor a ser pago a um sacerdote. O sacerdote vai pegar essa criança, vai apresentá-la para Deus e vai fazer uma confissão dizendo, isso é uma cerimônia, tá? Esse aqui tem uma cerimônia, tem um monte de coisa, estou resumindo aqui. Ele vai apresentar essa criança para Deus, vai dizer o seguinte: ó, eu diante de ti eu recebo do fulano e da Bertana, né, que são pais dessa criança, o pagamento do resgate. Então eu declaro diante de ti que ele está sendo resgatado, ou seja, ele agora pertence a eles. Rabino, Essa é uma cerimônia. Rabino, os levitas substituíram os primogênitos? Tem alguma... Lá... Na verdade, é o seguinte... Aquela história toda. Existe um quesito que os primogênitos foram, que os levitas substituíram, que é essa questão do tempo. Então, na verdade, o que teria que ser feito com o primogênito? Ele não tinha resgate para o primogênito. Sim. Tinha que ser ele teria que ir para o templo. Então é o seguinte, quem iria trabalhar no templo? Todos os primogênitos. Exatamente. Aí chegou um dia que o Eterno virou e falou o seguinte: vamos fazer uma coisa com vocês. Vou dar uma opção para vocês. Se você quiser trazer o seu filho e deixar no templo, tranquilo. Mas se você não quiser, resgata ele. E quem vai substituir ele? Porque na verdade ele é consagrado para o trabalho. E o trabalho não pode deixar de ser feito. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma tribo e vou pôr ela nesse local. Ok? E a tribo de Levi assumiu o trabalho dos primogênitos. Mas tem a ver com aquela história do bezerro de ouro, que a tribo de Levi que... Vai ter um fundamento. Lá, sim, vai ter um fundamento ali sim. Por causa da atitude deles, tem. Eles
se prontificar. Prontificar, está do lado de Moisés, quando Moisés, né? Sim. Pediu, chamou. Tanto é que essa conversa vai surgir depois desse evento. Ô, Rabino, sobre lá quando teve aquelas 10 pragas no Egito, que teve a mortandade dos primogênitos, tem a ver com isso? Não, não tem muito. Lá o assunto seria outro caso. Lá, porque no Egito tem uma outra história. Os primogênitos foram os dois que morreram. Não, na verdade, não morreu o primogênito de Israel. Só Egito. Mas é por causa desse aí, porque eles estavam sendo consagrados? Não. Deus quis descer o mar. Deus quis proteger. É outra história. Ô, Rabino, só para fechar esse autoridade. Ó, já paguei. Todo macho deve ser circuncidado ou todo macho judeu? Devia fazer isso hoje. Mais Boa, fácil. pastor? E aí, Rabino, como é que faz? A pergunta dela aqui, gente, ó. Eu acho que a pergunta dela cabe em todo mundo saber. A pergunta dela, todo macho tem que ser circuncidado ou todo macho judeu? Todo macho judeu. Todo macho judeu. A pergunta a se fazer é o seguinte, se você ir lá na Torá, diz assim, você quer celebrar a Pessa? Circuncida. O meu filho não é judeu, ele foi circuncisado quando nasceu. Você quer participar da Pessa ou da Páscoa? Você tem que ser circuncidado. Vai entrar em umas questões, e eu não vou entrar nisso agora, tá? Então não me pergunte. Né? Por quê? Porque é muito comum você pegar livro de Gálatas para trazer umas coisas, e se você não entender Gálatas, você não vai entender nada na Bíblia. Né? E é muito comum usar Gálatas para trazer umas coisas que não tem. Depois tem que entender. E tem aquele concílio também que teve com relação a obrigando todo mundo a circuncidar, os gentios. Porque as pessoas elas brigam por causa disso, né? Porque uns queriam circuncidar, o outro falava, não vamos, quem tem que fazer isso, não sei o que, é só para purificar dessas coisas. Não. Preocupa com isso agora, não. Vamos caminhar. Senão nós tudo caminha. Vamos caminhar aí que nós temos mais coisa para fazer. Bom, fechamos aqui. Yeshua foi então apresentado. Pergunto para você, podemos ficar apresentando criança? Não. Depende. Então fala depende. Não, por que depende? Você não pode. O que você não pode ou não deve? Se você vai usar, irmãos, eu queria fazer um culto em agradecimento a Deus, porque minha esposa ganhou uma criança. Qual o problema? Você está alegre, você recebeu uma bênção. Qual é o problema? Você trazer a sua criança e lá na frente da igreja, irmãos, eu gostaria que a igreja, junto comigo, agradecesse ao Eterno por essa bênção. Olha para vocês verem que coisa linda que eu recebi. Qual o problema? Está consagrando. O problema é você querer usar textos da Bíblia para fazer coisa que não está no contexto. Está entendendo? Posso levar meu filho, pedir os irmãos para orar por ele? Sem problema. Irmãos, eu trouxe meu menino para apresentá-lo. Onde é que você tirou isso, irmã? Não, nós estamos apresentando porque Jesus foi apresentado. O contexto dele é outro. A história dele é outra. Está entendendo? Então não é usar a Bíblia para fazer coisas que às vezes a herança dessa coisa é outra. Por que nós temos o hábito de trazer criança? Porque ele foi apresentado? Não. Porque em Roma se traz a criança para ser batizada. E aí a gente saiu de Roma, entre aspas. Às vezes não tem campo. Até você que é batido até hoje. Pois é, não vou entrar em detalhe. Mas vamos considerar que a gente saiu. E continuamos fazendo práticas de Roma. Está entendendo? E usando o quê? Textos da Bíblia. Está entendendo? Irmão, minha esposa ganhou neném, está aqui, foi uma bênção, tudo correu bem. Eu gostaria que a igreja, juntamente comigo, agradecesse a Deus. Não tem problema com isso. Está entendendo? Vamos consagrar essa criança. O que é consagrar? Aí já começa os erros. Aí eu levo o menino, consagro ele na igreja. E depois eu quero que ele faça o quê? Dia a dia. Eu quero que ele seja engenheiro. Eu quero que ele seja médico. Você não quer nada, você não tem direito nenhum sobre ele. Você consagrou ele?
Então o pessoal esquece, né? Consagrar é dar literalmente. Exato. Está entendendo os erros? E aí entra os problemas na vida. Porque você faz um problema, gera para você um problema através de uma ação. E quando você Consagrei. Consagrei para quê? A palavra consagrar quer dizer o quê? entregar. Colocar a serviço de Deus. Essa câmera é consagrada, esse tripé é consagrado, isso aqui é consagrado. Isso aqui eu vou usar para quê? Na obra, no reino. Aí você consagra o menino e depois quer que ele viva a sua vida. E quando a gente consagra adulto? Também existe. Deixa eu te falar mais. Deixa eu te falar, só pegar um gancho. A gente pode consagrar carro. É isso. Aqui, só um gancho. Só pegando um gancho. Deixa eu te falar uma coisa. Só um gancho. Depois eu pego esse texto e te mostro no original como é que tá. Tem um texto na Bíblia falando de ungir. Né? Ungir doente. Isso não existe na Bíblia, não. Para começar. Tá? Então esquece esse negócio. Mais para frente eu te pego o texto e explico direitinho. Mas a princípio é o seguinte. Começar ungindo doente, aí vai ungindo no carro, vai ungindo não sei o que, ungindo. Está ungindo até cachorro. Não, é sério. Eu conheci um camarada que ele falou comigo. Eu estou saindo domingo de manhã, ungindo os postes lá na minha rua, e orando, e tomando posse da região para Deus. Foi bom. Tomando posse. Eu nunca vi isso na Bíblia, você tomar posse que não é seu. E ainda para outro. Você tem que dar para Deus que é seu. Oi, mano, qual carro você tem? Eu vou tomar posse. Eu queria consagrar o meu carro. Aí você consagra ele, amanhã pega fogo, ladrão leva, e um monte de problema com o carro. Por quê? Porque você consagra ele, você consagrou para usar onde? Para usar como? Aí você... Eu falei outro dia aqui, né? Daquelas famosas faixinhas atrás do carro, né? E uma delas que a gente encontra por aí, propriedade exclusiva de Jesus. Aí a propriedade exclusiva de Jesus está no shopping fazer como? Eu vi uma assim, propriedade exclusiva de Jesus. Vende-se. Como é que você vai vender esse nasceu? Deixa eu te contar um. Eu acho que alguém viu. Eu não sei se vocês viram essa. Fizeram uma chacota com essas frases. Porque o camarada colocou lá, foi Deus que me deu. Né? Aí embaixo vende-se. Aí fizeram uma imagem do Jesus roubando lá e falou assim, ingrato, não te dou mais. Tá vendendo, né? Estão zombando. Mas a gente põe uns trem em carro, ou faz isso, vai lá e consagra o carro. Você consagra o carro, pega a chave e entrega para o pastor. Fala, pastor, está consagrado, é para o reino. Agora, consagrou e você quer usar? Quem é você? Quem é você para usar coisa consagrada? E outro detalhe, cuidado para não misturar santo com profano. O eterno não se brinca. E tem muito crente, de novo aquela história, falta de conhecimento vai errando. Mas um detalhe é o seguinte, você errou, querido, a Bíblia diz que não interessa se você tem conhecimento ou não, você vai colher os seus erros. Você semeou. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que... O que diz lá? Tem uma palavra. Tudo que o homem. Quem entrou nisso aqui? Não é só macho, não. Aqui é homem. É um nome humanidade. Tudo que a humanidade semear, ela vai colher. Tem uma parte lá também que fala da ignorância, né? Mas aquele que faz pela ignorância, assim, vai receber um pouco de consideração. Ela está preocupada. Ela está dando para pular fora. Está dando para pular fora. Arrumou uma brecha de todo quanto é jeito. Você vai receber 30 chibatadas, mas só 29. Deixa eu falar uma coisa aqui. Daquele que não tem conhecimento. Ah,
Aí tem que pegar o pai, perdoa. Você é formado em direito? Você é formado em direito? Espera aí. Aqui. Irmãos, a ignorância realmente tem na Bíblia? Tem. Já na Bíblia o Senhor falou, ó, se pecar, sendo, não conhecendo, pela ignorância ele pecou, ele vai pagar um sacrifício assim, assim, assim. Então, o Eterno te exige um sacrifício, mesmo que você errou na ignorância. Alguém vai chegar para você e você errou. Aí você vai dizer, eu não sabia. Não sabia? Não tem problema não. Você errou. O que você vai fazer? Pega, o sacrifício é esse. Pega aqui o seu sacrifício e vai fazer. Ou seja, pecado inconsciente também. Sim, é isso mesmo. Mas não tem você pegou tempo. consciente, tem um sacrifício. Não, Inconsciente, tem Mas sacrifício. sério, não tem nada na Bíblia em relação a isso. Não, eu estou falando de brincadeira, porque parece que eu já li alguma coisa em relação a isso. Não tem um. É que De Deus fazer, não leva. É, deve ser isso. Consideração, Sim. tempo de Não, ignorância. não É leva. isso, exatamente isso. Na verdade, o que está dizendo é o seguinte, no seu tempo da ignorância, o Eterno não vai levar em conta se você encontrou o Messias. Por quê? Porque você comete um monte de pecados, ok? Aí, ao que você encontra o Messias, o que ele faz? Te limpa, te purifica. Aí o Eterno vai voltar e falar assim, não, mas eu tenho que cobrar de você aquele... Não, Fica assinudo lá de trás. o Messias pagou, está zerado. Então ele não vai, mas eu cometi que na ignorância. Ok, você vai perdoada, tá prontinho. Entendeu? Mas a questão é o seguinte, tem um detalhe. Cometeu, mesmo na ignorância. Você vai pagar? Tem. Tem consequência? Tem. Tá vendo como o negócio é muito sério? Mas eu não sabia. Eu não sabia que relação homo podia pegar AIDS. Pegou, e agora? Se o Senhor não tiver misericórdia, vai morrer. Né? Mas era ignorância. Mas é fruto do seu, né? Você semeou. E a Bíblia diz, semeou, vai colher. É claro que vai ter coisa que o Eterno vai te perdoar. E pode ter misericórdia. Aí é ele. Ele até falou isso, está lá. Ele falou para Moisés, eu usarei de misericórdia. Com quem? Quem eu quiser. Usarei com quem eu quiser. Agora, ele vai usar com todo mundo? Não podemos confiar. A mesma coisa a pessoa fumar 40 anos, aí converteu, a probabilidade dela ter um câncer depois, que ela converteu, que ela É verdade. É um pecado que ela vivia cometendo? Vivia. Aí o Eterno vai chegar para ela e falar assim, não, eu vim aqui cobrar o pecado de fumar. Não, pecado de fumar, o Messias, pelo Messias eu te perdoei. É a consequência dele. Querido, se você analisar, Deus não faz acepção de pessoa. É uma coisa que a gente precisa aprender. Davi pagou, pecou, pagou, perdoou Deus. O próprio profeta chegou e falou, não preocupa não, Deus já te perdoou. Porém, Moisés pecou, entrou na terra. E olha, existe algum outro homem na face da terra igual a Moisés? Salomão. Mas não entrou. Salomão, não vamos nem escrever. Ok? Nosso tempo acabou. Salomão é pecado. Querido, me dá 5 minutinhos. Deixa eu só fazer uma conclusão aqui. Presença eu não assinei, não. Até 10. Tá passando aí. Só fechar isso aqui, que aí a gente, na próxima semana, a gente continua. Na próxima. Na próxima, vocês estão pulando carnaval? Nós vamos colocar Pula no carnaval. Pula no carnaval. Gente, espera o Código Purim. Então é o seguinte, Yeshua apresentado com aproximadamente 40 dias, ok? Pulamos agora para a vida de Yeshua numa festa chamada de Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, ele é feito com um menino de 13 anos e a menina de 12 anos. A menina, como você sabe, desenvolve mais, então ela faz o Bar Mitzvah mais cedo. O menino, aproximadamente 13 anos. Né? Então você vai encontrar lá que Yeshua tinha 12 anos, ele completou 12 anos, logo depois ele vai subir, né? Já está perto aqui de completar os seus 13, ele sobe para fazer o seu Bar Mitzvah. Bar é uma palavra aramaica que quer dizer filho.
Essa palavra, guarda ela, tá? Porque nós vamos encontrar ela demais no Novo Testamento. Tá? Depois nós vamos corrigir até uns nomes errados, tá? Umas situações erradas, por causa de falta de entendimento disso aqui. Filho, mitzvah, mandamento. Menina fala bate, né? Menina, muito bem, amado. Menina, queridos, é bate, tá? Que aí é filha. Tá? Menino bar, menina bate. Né? A menina com 12, o menino com 13. Pergunto para você uma outra coisa. Se você ler nesse texto aqui, já vai nos ensinar uma outra coisinha muito séria. A Bíblia diz que qual era o costume do pai de Yeshua? Qual era o costume dele? Está lá no texto. Se você... Eu já até fechei aqui. Na verdade, ele subia para Jerusalém de ano em ano. E quando ele está completando os seus 13 anos, ele sobe junto com seus pais, ele vai fazer essa cerimônia lá em Jerusalém. Agora o detalhe, essa cerimônia, ela pode ser feita na sinagoga. Por que o pai leva o filho para Jerusalém para fazer essa cerimônia? Depois nós vamos ver uma palavra aí na Bíblia, que é o que o pai do Messias era, tá? Que foi traduzido na sua Bíblia como carpinteiro, e não é bem essa história. Ok? Na verdade, ele todos os anos subia para Jerusalém. Uma causa disso é que ele tem dinheiro para bancar uma viagem dessa. Depois aguenta um tiquinho aí. Tá? Vou te falar o que ele era, né? Porque fica parecendo que ele era um carpinteiro, né? Esses carpinteiros de obra aí, né? De botina toda alinhada, né? Meia colher, né? Meia colher? Então, mas não é essa a imagem que trouxeram pra gente? Pobrezinho? Pobrezinho, e pobre pra cá e pobre pra lá. Então não foi com 12 anos que Jesus interrogou os escribas da lei? 12 para 13. Na verdade, 12 para 13. Porque é o seguinte, na hora que ele completa 12, ele já pode fazer a cerimônia. E o pai dele aproveitou, que ele já subia todo ano, então ele já está aqui, ó, de 12 para 13 anos. Ok? Aí a Bíblia fala que ele completou 12, né, porque a Bíblia é mais simples, vamos dizer, simplifica a coisa. Né? Ele completou 12. Então já tem 12 anos, mas ele está chegando aqui já nos 13. Ok? Tranquilo isso aqui? Né? Na próximas aulas aí, que não vai ser na próxima semana, aí nós vamos continuar a sequência, porque nós estamos vendo o Messias dentro dessas festas aí. Ok? Ok. Bênção? Podemos orar? Pode orar.